Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esse podcast. Estamos iniciando uma série com o título A Última Escolha. O desejo que temos é que você permaneça conosco em cada momento, em cada episódio, onde trabalharemos temas da Palavra de Deus. E hoje, de forma especial, estou recebendo aqui o Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo. Que bom que você decidiu estudar a Bíblia. Quais são as suas expectativas? Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui. Como ele disse, eu sou o Lucas e quero aprender mais sobre a Palavra de Deus. Que bênção! E olha, para dar início a essa série, não poderíamos começar de forma melhor do que estudando a Palavra de Deus. O tema de hoje é a Bíblia, a Palavra de Deus, né? E nós vamos ver como a Bíblia pode impactar nossas vidas. Mas antes de tudo, o mais importante é começar buscando a presença de Deus conosco. Você pode orar conosco nesse momento? Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Que bom, Senhor, que o Lucas chegou até aqui interessado em ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós e também para aprender as Tuas verdades. Obrigado também por esses amigos, telespectadores que estão nos assistindo, que o Senhor possa trabalhar na vida deles e que ao estudar a Tua Palavra possamos ter a nossa vida transformada. Fale conosco, Senhor, nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante, a Palavra de Deus. E para dar início, eu gostaria de introduzir algumas informações que valem a pena ser ressaltadas. Por exemplo, você sabia, Lucas, que a Bíblia é uma coleção de livros que contém 66 livros? Não sabia, pastor, tantos livros assim? Exatamente, são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. O Antigo Testamento é aquele que foi escrito antes da vinda de Jesus. Ele era uma promessa de que o Messias viria a esse mundo. Já o Novo Testamento foi depois da vinda de Jesus. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Ambos contêm um pouquinho de aramaico. Outra informação interessante que nós precisamos levar em conta é que a Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, num período de 1.500 anos. E olha que interessante, hoje nós temos aqui a Palavra de Deus sendo traduzida em pelo menos 700 idiomas e dialetos. Nós temos, por exemplo, aqui hoje uma tradução. No meu caso, a minha tradução foi feita por um homem chamado João Ferreira de Almeida, né? A minha é corrigida e atualizada. E hoje a Bíblia ela alcança diversos públicos diferentes. Ela chega no mundo todo, todas as pessoas podem ter acesso à Bíblia. Não é muito interessante, não é muito importante, né, nós termos essa informação de que a Palavra de Deus pode chegar a todas as pessoas, Lucas? Bem interessante, pastor. Mas me explica uma coisa, como é que um livro com vários livros se encaixam? Foi feito por várias pessoas. Como isso tudo faz sentido? A gente não fica perdido? Bem pensado, Lucas. Veja, apesar de ter sido escrito por 40 autores diferentes, e a grande maioria deles viveram em eras diferentes, eles não se conheciam. A grande peculiaridade de tudo isso está no poder do Espírito Santo. Quero convidar você, Lucas, e você, querido telespectador, que abra comigo a Bíblia agora, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Venha comigo nesse texto. A palavra de Deus aqui nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha que interessante. Apesar de terem sido homens, a palavra foi inspirada por Deus. Então foi o Espírito Santo que inspirou esses homens, que falaram com as suas próprias palavras, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu conhecimento. No entanto, movidos, mobilizados, guiados e iluminados por Deus. Então, por mais que tenhamos 40 autores, nós temos um só autor geral, que é o próprio Deus. Nossa, mas que interessante. Mas, pastor, a Bíblia serve só para assuntos espirituais ou para a vida também? Ótima pergunta, Lucas. A Bíblia serve para ambas as coisas. Ela nos serve para os assuntos espirituais, mas também para muitas outras áreas da nossa vida. Quando nós lemos o Salmo 119 e 105, nos diz que a Bíblia é uma lâmpada, uma luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos
caminhos. Então, a Bíblia ela nos ilumina, nos mostra o caminho, nos mostra o que devemos fazer. É um manual para vários assuntos da vida. Então, quando você tiver qualquer dúvida, quando você quiser aprender sobre ciência, sobre história, né, e até mesmo sobre assuntos ligados às suas emoções, você pode estudar a palavra de Deus. Nossa, pastor, eu vejo tanta pessoa falar da Bíblia, tantas coisas. Como que eu posso ter certeza que a Bíblia é confiável e o do que está escrito nela está certo? Quando nós lemos João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só isso já seria suficiente para nós acreditarmos que a palavra de Deus é confiável, exatamente pela fé. Mas, além disso, nós temos também arqueologia que nos ajuda a acreditar, a crer, a confiar na palavra de Deus. Ali por volta dos anos de 1950, foram encontrados os rolos do Mar Morto, na região de Qumran, ali na Cisjordânia. Esses rolos foram datados aproximadamente de 250 anos antes de Cristo. E sabe, Lucas, antes disso nós tínhamos apenas algumas cópias que eram datadas do século X depois de Cristo. Esses rolos são mais antigos e quando comparados com essas cópias e com a Bíblia que nós temos hoje, bateu certinho. Nós vemos que a Bíblia conservou a sua originalidade. Então, nós temos aí esses rolos antigos que comprovam a veracidade da palavra de Deus. Vários livros ali do Antigo Testamento foram encontrados e isso é uma grande bênção, uma grande evidência para nós hoje. Mas o que você acha disso, Lucas? Você acha que é difícil confiar em algo tão antigo? Olha, pastor, no começo eu achava muito difícil, mas depois do que você acabou de me dizer, eu começo a acreditar mais. Só que como que eu posso dar continuidade para ler a Bíblia e não me sentir perdido? A melhor forma de estudar a Bíblia é estudá-la por temas. Ao invés de talvez estudá-la aleatoriamente ou abrir a Bíblia em um texto e começar a ler, é melhor nós buscarmos algum tema específico que queremos aprender e buscar textos que falem desse tema. Por exemplo, se você quer aprender sobre a volta de Jesus, você procura textos que falem sobre a volta de Jesus. Quer aprender sobre a morte? Procura vários textos que falem sobre a morte. E na maioria das vezes, esses textos eles vão estar em livros diferentes. Você não vai encontrar uma página na Bíblia que fala só sobre a morte, ou uma página que fala só sobre o amor, ou uma página que fala só sobre o pecado, né? Então a Bíblia ela é muito dinâmica, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Uma dica que eu te dou é começar estudando histórias. Por exemplo, começar ali pela história de Jesus no Novo Testamento, os evangelhos, conhecidos como os evangelhos sinóticos, que narram a vinda de Jesus, seu ministério, seu sacrifício e como ele venceu aqui na terra por cada um de nós. Olha, entendi que a Bíblia é bem confiável e tem propósito, mas como que eu posso ler a Bíblia? Só ler já é suficiente? Tem algo muito importante que é preciso ser feito. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Você pode ler para nós? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí, Lucas, agora eu devolvo para você a pergunta. Segundo esse texto, o que nós devemos fazer quando lemos a Bíblia? Bom, vi que não é só ler, e sim praticar todos os dias, não é mesmo? Exatamente, porque a nossa vida é um sermão ambulante. Nós somos talvez a única Bíblia que as pessoas vão ler. Tem pessoas que nunca vão ter o contato de ler uma Bíblia, mas ela vai olhar para você e ver o seu testemunho, a forma com a qual você vive. Então, por isso, não basta apenas ler, é preciso praticar. É preciso ser uma pessoa que leva o testemunho da palavra de Deus. Olha, agora, depois de tudo isso, vejo realmente a importância da gente ser praticantes da palavra de Deus. Mas a Bíblia já te trouxe experiências na vida? Com certeza, eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre várias experiências que eu tive, mas uma em especial marcou muito a minha vida. Quando a minha filhinha nasceu, a Karen, ela nasceu com cerca de 3,5 kg. 2 semanas depois, eu olhei para o rostinho dela e eu percebi que ela estava com o rosto bem fraquinho, bem magrinha. E eu fiquei preocupado. Com a minha esposa, a levamos no hospital, foram feitos alguns exames e a médica disse que ela estava desnutrida, que ela não estava mamando direito. Eu era pai de primeira viagem, fiquei desesperado com aquilo.
Levei minha filha para casa, a médica disse que agora nós teríamos que ir a um outro hospital, que estava numa cidade mais distante. E eu levei ela para casa, coloquei ela ali na cama, fechei a porta do quarto e ali eu li um texto que dizia assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Esse texto está em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Nesse momento eu me ajoelhei ali na cama com a minha filhinha ali em cima da cama, orei a Deus e falei: Senhor, se o Senhor realmente responde às nossas orações e se essa promessa é verdadeira, por favor, que quando eu abrir o meu olho, a minha filha dê um sorriso para mim e eu vou saber então que o Senhor está me ouvindo e que a tua palavra é verdadeira. Quando eu abri o olho, depois dessa oração, a Karen, minha filhinha, estava dando um sorrisão para mim. E ela tinha só 2 semanas de vida. E ali eu pude perceber que Deus estaria cuidando dela e que eu poderia ficar tranquilo e sossegado e confiar na palavra de Deus. E sempre que eu orasse também, eu poderia ter certeza da resposta de Deus. E para a honra e glória de Deus, hoje a minha filhinha já está completando 10 anos de idade. Amém? Amém. Que interessante, pastor. Louvado seja Deus. Sabe, Lucas, a Bíblia é a forma de Deus conversar conosco. Deus tem um grande interesse que nós a estudemos todos os dias para que possamos ter um encontro com Ele, para que Ele fale conosco, assim como você conversa com um amigo. E eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Você gostaria de permitir que Deus converse com você todos os dias através de sua palavra, trazendo conhecimento dos céus para a sua vida? Claro, pastor. É uma honra. Eu aceito sim, porque eu quero ler todos os dias agora, depois de tudo isso que você me disse, quero ler todos os dias a palavra de Deus. E ler a Bíblia vai ser ótimo para mim. Amém. Louvado seja Deus. E você, meu amigo e minha amiga, que está participando desse estudo conosco, o Lucas já tomou a decisão dele. O Lucas já fez a sua escolha. Sabe, como eu disse aqui no início, cada dia, cada minuto você pode estar fazendo a última escolha da sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você também gostaria de fazer da Bíblia, a palavra de Deus, a tua única regra de fé? Gostaria de dedicar tempo diário para ler essa palavra e assim permitir que Deus fale contigo e permitir que ela seja realmente uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho? Gostaria? Posso orar por você nesse momento? Posso orar por você, Lucas? Com certeza. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse estudo. Obrigado por aprendermos mais de sua palavra. Queremos permitir que o Senhor fale conosco todos os dias, quando abrirmos a tua palavra. Fica conosco, Senhor. Abençoe cada pessoa que está assistindo e participando desse estudo. Abençoe também a vida do Lucas e a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por participar. Nos encontramos no próximo estudo. Que Deus te abençoe.